Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata Máximo. Eu sou CMO aqui na Leão Group e hoje a gente resolveu dar férias para o Guto e eu vim fazer essa live com vocês, acompanhada aqui do meu colega, o advogado Dr. Kainan Batista, para responder as perguntas de vocês e principalmente falar sobre um tipo de visto que está sendo muito procurado ultimamente para a residência permanente nos Estados Unidos, que é o EB1, tá? A gente vai, enquanto o pessoal está entrando aí na live com a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o EB1 e a gente vai falar sobre muitos detalhes ao longo da live, mas principalmente lembrar que o EB1 é um tipo de visto para quem tem habilidades extraordinárias nas suas áreas de atuação, tá? Então vamos começando aqui, aguardando o pessoal. O Kainan quer se apresentar, falar um pouquinho de quem você é? Bom, boa tarde, gente. Já apareci aqui acho que 1 ou 2 vezes, mas é sempre um prazer estar falando com vocês. Realmente o Guto foi tirar umas fériasinhas aí para a gente poder conversar aqui, falar sobre uma live mais técnica hoje, um pouquinho mais de conteúdo jurídico, especificamente sobre o EB1, como a Renata disse. É um visto que está tendo muita procura. Esse visto ele tem alguns benefícios diferentes de outros, como o EB2, o EB3. Ele tem uma pegada mais imediata para quem está com urgência de ir para os Estados Unidos ou de trabalhar. É um visto um pouquinho mais rápido de se fazer. É um visto também, como a Renata disse, de habilidades extraordinárias. Então, o critério de admissibilidade dele é bem mais alto do que de um EB3 ou de um EB2, de um EB2NW, tá? É uma coisa importante que a gente vai ficar falando, vai bater ao longo da live, é que as pessoas que querem um EB1, por mais que ele seja benéfico para você poder começar a trabalhar mais rápido nos Estados Unidos, por ser mais criterioso, ele tem um nível de exigência da USCIS muito maior do que dos outros vistos, tá? O EB1 ele tem 3 categorias diferentes. A primeira delas é o EB1A. EB1A é para profissionais que queiram ir para os Estados Unidos sem uma empresa para contratá-los. Então, nesse EB1A, a imigração ela tem 10 critérios que o aplicante pode cumprir. Desses 10 critérios, ele tem que cumprir pelo menos 3. E aí, esses 3, o ideal é sempre ter uma margem, não trabalhar só com 3 critérios, porque cabe subjetividade quando o oficial está analisando. Então, o ideal é a gente ter sempre algum perfil que tenha pelo menos ali uns 5, 6 critérios sólidos, para a gente ter uma margem de negociação caso a ISS entenda que algum não está cumprido. Joia. Pessoal, enquanto o pessoal está entrando aí na live, o que eu queria lembrar? A qualquer momento, vocês podem, por favor, digitar contato aqui nos comentários, que a nossa equipe de plantão vai mandar uma mensagem, vai entrar em contato com vocês para tirar dúvidas. Se a gente não conseguir responder aqui, né, Kainan? A gente tem especialistas de plantão aqui para entrar no direct e responder vocês diretamente, tá? Então, fiquem à vontade, mandem suas perguntas por aqui e escrevam contato se vocês preferirem um contato mais direto, tá? Vamos dar seguimento aqui, então, ao nosso bate-papo sobre EB1, Kainan. Por que ele é considerado tão diferenciado, principalmente em relação aos outros vistos de trabalho, como o EB2NW, o O1 ou o H1B? Bom, vamos começar pelo H1B e pelo A1. A principal diferença entre eles é que o EB1 ele é um visto de caráter definitivo, tá? Então, quando você aplica para um EB1, você está demonstrando para a imigração que você quer residir nos Estados Unidos e que isso vai ser permanente. Então, ele leva a um green card, assim como o EB2NW. Sim. O O1, o H1B, eles são vistos de trabalho temporários. Então, eles não vão te dar direito ao green card. Você vai poder trabalhar por um período ali, que pode até ser renovado com o tempo, mas você nunca vai ter o green card. Então, tá? A residência permanente é pelo EB1 ou EB2NW e os outros EBs que a gente conhece. Isso, exatamente. Né? Os outros vistos, o O1 e o H1B, eles são para trabalhos temporários lá. Exatamente. O O1 ainda tem uma particularidade porque, como eu disse, são 10 critérios no EB1. Desses 10 critérios, 8 se aplicam ao O1. Então, normalmente, é uma pessoa que faz um O1, que é aprovada no O1, ela tem um caminho mais facilitado para, no futuro, ela poder aplicar para um EB1 também. Porque, em tese, a imigração já entendeu que ela cumpre aqueles critérios. Ela mantendo esse cumprimento, ela consegue depois aplicar para o EB1 e ter, de fato, o green card no futuro. Certo. Tá? Então, o O1 pode ser considerado como uma porta de entrada. Exatamente. No momento. Exatamente. Né? E a principal diferença entre o EB1 e o EB2NW?
Tá, vamos lá. O EB2NW, todo mundo aqui está cansado de saber, é destinado para pessoas que tenham habilidades excepcionais ou um grau avançado de estudos. Então, ele tem um tipo de análise um pouquinho diferenciada, tá? Porque o NW, ele te dispensa de ter uma oferta de trabalho. Então, você pode ir como autônomo, pode ir como um indivíduo mesmo. Porém, você teria que demonstrar que você, a sua proposta, tem importância nacional para os Estados Unidos, tá? E não existe uma receita de bolo para o que é importância nacional. Obviamente, tem algumas coisas que a imigração sempre questiona em RFE, em negativas, mas, embora sejam tópicos que normalmente são questionados, não quer dizer que, simplesmente cumprindo esses tópicos, a imigração vai reconhecer que você é um EB2NW. O EB1 já não tem isso. O EB1, a principal parte é mais objetiva, que é de você demonstrar o cumprimento dos critérios. Então, não tem tanta subjetividade para o oficial entender se o teu perfil é de importância a nível nacional ou não para o mercado. Tá? Então, essa é uma das diferenças. E a principal, a que mais atrai os clientes, é o Visa Bulletin. No EB2NW, hoje a gente tem um Visa Bulletin muito defasado por causa da demanda excessiva. Hoje, salvo engano, ele está em 1º de setembro de 2023, Exato. Enquanto que o EB1 não tem. Na verdade, existe o Visa Bulletin para o EB1, só que normalmente está sempre current, porque como a demanda é muito menor, não tem tanta exigência de processos. Não tem um delay aprovados para poder pedir. Então, o que isso significa na prática? Assim que você protocola um EB1, se você tiver em solo americano, você já pode solicitar um ajuste de status. Isso, obviamente, é bom você sempre conversar com o seu case manager, com o seu advogado, para eles analisarem se para o teu perfil vale a pena fazer esse ajuste ou não, dependendo de qual é o seu status atual em solo americano. E para quem está fora do país, o maior benefício é que assim que você é aprovado, você já pode dar todo o início ao trâmite junto ao NVC para tentar agendar logo a sua entrevista junto com o consulado. Coisa que no EB2 você tem que aguardar de qualquer forma. A gente sabe que nessa época do ano, que é a virada do ano fiscal, o Visa Bulletin corre um pouco, mas realmente não ter esse delay é uma diferença bastante significativa, né? Exatamente. A gente está com uma expectativa agora que o Visa Bulletin de outubro deu uma avançada, pelo menos alguns meses aí, porque ele ele retroagiu, né, em agosto e ficou parado agora em setembro. A gente tem uma pergunta aqui da Laiane Freitas, que tinha até a ver com a minha próxima pergunta. Ela está perguntando: pode repetir, por favor, quem pode aplicar para o EB1? E o que eu ia falar para você, perguntar justamente isso. Na prática, quais são os profissionais que realmente se destacam nesses processos para que sejam mais adequados para o EB1? Então, o EB1, em regra, ele não é destinado para nenhum tipo de profissão única, tá? O que isso significa? Qualquer pessoa pode aplicar para um EB1 desde que ela cumpra os critérios. Porém, alguns dos critérios são um pouquinho mais direcionados para determinadas profissões. 2 exemplos são critérios do EB1A, que são destinados, por exemplo, para pessoas que são das artes cênicas. Outros são mais voltados para profissionais do campo acadêmico. Então, por exemplo, existe um critério para pessoas que fizeram parte de alguma banca de avaliação do trabalho de terceiros. Normalmente, um professor de universidade faz muito isso ao analisar TCC, mas um jurado de uma competição de beleza, por exemplo, também tem como cumprir esse critério. Mas, especificamente, esses são os 2 tipos de perfis que mais têm facilidade para cumprir um EB1, que é o pessoal das artes, o pessoal das ciências e, principalmente, quem é do campo acadêmico. Tá? Mas, lembrando, não é restrito para ninguém. Um profissional de TI também pode fazer, um atleta pode fazer, um ator, por exemplo, um engenheiro, empresário, mecânico, cientista de uma forma geral. Empresários Você também. falou de profissionais da área de TI e a gente tem até um caso recente de aprovação aqui na Leão Group, que é o nosso cliente Alexandre Lima Esteves. Exato. Ele é um profissional da área de TI. Você tem como contar um pouquinho da história dele para a nossa audiência? Por coincidência, eu consigo falar um pouquinho sobre o perfil do Alexandre, porque eu fui advogado dele na petição inicial dele. Ele é profissional de TI, realmente, só que ele tem mais uma pegada de desenvolvimento de software, trabalha muito com machine learning, com aprendizado de máquina, né? Ele entrou aqui para o escritório como um EB2NW,
porém, depois de algumas conversas, ele fez uma reunião especificamente comigo, a gente analisou o perfil dele novamente, vimos que ele tinha como entrar para virar um EB1, que o perfil dele de fato cumpria esses critérios. Porém, como a imigração é um pouco volátil, nem tudo são rosas, a gente fez o processo dele, teve uma RFE. O oficial, depois da resposta da RFE, reconheceu mais alguns critérios, porém, ainda assim, negou o processo dele. Ele veio para o nosso setor de ressubmissão, fizemos um novo processo para ele, aproveitamos o que já tinha sido aprovado, mas mudamos a narrativa, a argumentação em alguns outros critérios, e a doutora Gabriela protocolou essa petição, a gente aprovou ele, salvo engano, foram 7 dias ou 15 dias, alguma coisa assim. Foi um processo muito rápido, tá? Então, isso mostra não só que a imigração muda o próprio entendimento delas, não é porque você foi negado uma vez que você nunca mais vai ter direito àquele processo, mas também mostra que aqui na Leão Group a gente é flexível na análise dos perfis. Se inicialmente parecia que você era melhor como um EB2, conversa com o seu advogado, a gente vai fazer sempre uma análise para ver se de fato não é melhor virar um EB1, ou o contrário, se você é um EB1, não é melhor virar um EB2. A gente é bem flexível. E estratégico, né, Kainan? Exatamente. A gente olha para a melhor estratégia que vai aumentar as suas chances de aprovação. Exatamente. Isso é importante. Esse contato próximo com o advogado é sempre uma coisa muito importante, né? 15 dias que ele foi aprovado. 15 dias ele foi aprovado. Bem bacana. Deu entrada em 7 de julho, aprovado em 22 de julho. Joia. A gente tem uma pergunta aqui da Mayra Chalem. Ela está perguntando algo que pode ser respondido também com o que você estava comentando. Ela está perguntando se o EB2NW pode ser... Você pode ir para os Estados Unidos com o EB2NW e lá fazer o ajuste de status para o EB1, possivelmente. Então, isso existe? Esse processo é possível? Então, você que enxerga isso? É possível, tá? Qualquer um dos processos dos EBs é possível você ir para os Estados Unidos ou estar nos Estados Unidos e aplicar para o ajuste de status, diretamente para o visto que você está aplicando, tá? Então, se você aplicou um EB2NW e no curso do processo você se mudou para os Estados Unidos, você, estando com o Visa Bulletin na sua data de prioridade, na sua Priority Date, você consegue aplicar para o ajuste. Nem sempre é recomendado fazer isso, tá? O ideal é a gente sempre protocolar o ajuste depois que o teu I-140 estiver aprovado. Mas em alguns casos a gente vê que existe essa necessidade, então a gente consegue conversar com o cliente, explicar os riscos, e aí ele, ciente dos riscos, ele toma a decisão se ele aplica ou não. Ou não, joia. Muito bem, muito bem. Enquanto a gente recebe outras perguntas aqui, vamos falar um pouquinho sobre as recentes atualizações do USCIS, né, o órgão de imigração do Departamento Americano. Nos últimos meses, a gente teve atualizações aí, também nos boletins de vistos. O que mudou diretamente, o que impacta na aplicação do EB1? Então, em relação ao boletim de vistos, né, o Visa Bulletin não mudou muita coisa, tá? O EB1 está current pelo menos desde 2023, mas o que eles mudaram em relação à política de análise dos processos? Embora eles tenham ficado mais criteriosos na análise, alguns dos critérios eles mudaram a forma de analisar. Então, por exemplo, eu mencionei antes que tem 2 critérios que são mais voltados para as artes cênicas. E o próprio critério, que é o 10º, ele fala comprovação de sucesso comercial nas artes cênicas. Tecnicamente, se você ler só a letra fria ali do INA, ele só seria aplicado para profissionais dessa área. Mas um empresário consegue demonstrar que ele teve sucesso comercial. Um próprio acadêmico que publicou um livro, vendeu, esse livro teve grande exposição, também consegue comprovar esse sucesso comercial. Então, essa atualização mais recente da imigração foi justamente para mostrar para deixar claro que os oficiais têm que analisar esses critérios de forma comparativa com o perfil profissional daquela pessoa. Então, mesmo que ele não seja da arte cênica, ele pode demonstrar que ele tem sucesso comercial na área dele e assim ele cumpre esse critério também. Tá? Joia. E você acha que essas mudanças tornaram o processo mais rigoroso, mais acessível? Na sua percepção, para que lado essas mudanças estão levando o processo? Então, até pelo menos no início desse ano, o EB1 ele estava com uma pegada um pouquinho mais leve, menos rigorosa do que o EB2NW. Porém, a gente sentiu aqui na Leão Group que a demanda por esse tipo de processo começou a aumentar, não só aqui no escritório, mas pelos relatos que a gente ouve também.
E a gente tem visto em algumas RFEs que o nível de criteriosidade da imigração está aumentando. Tá? Então, eles estão pedindo documentos que não são necessariamente exigidos na legislação, mas que na argumentação deles são necessários para comprovar o cumprimento do critério. Principalmente a comprovação de que você cumpre o critério de forma independente, objetiva. Ou seja, algum documento feito por um terceiro que comprove que você de fato avaliou a banca de um jurado. Não só uma cópia do trabalho de TCC daquela pessoa com o seu nome, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, uma declaração da universidade. Ou que você teve o teu perfil profissional, o teu trabalho exposto em congressos. Normalmente, a gente juntava certificados para comprovar isso. Agora, além dos certificados, eles estão pedindo declarações ou cartas das entidades que organizaram esse evento, esse congresso, atestando que você, de fato, foi palestrante ali, seu trabalho, de fato, foi publicado ali. Tá. Joia. Então, aumentou um pouquinho o rigor na análise dos critérios, embora a última atualização tenha ampliado a forma que são analisados. Joia. Antes de a gente passar para outras perguntas que estão surgindo aqui nas nossas caixinhas, eu queria perguntar para você um assunto, um ponto muito interessante. O EBU está sendo muito valorizado, mas também está sendo alvo de muitos escritórios que prometem milhares de facilidades. Exatamente. A gente está vendo um cenário aí onde estão prometendo o EB1 como se fosse um passe mágico para a residência permanente nos Estados Unidos. Como é que você vê a concorrência nesse mercado de imigração? E como é que você vê essa oferta e o que você tem para dar como dica e sugestão e cuidado para quem está assistindo a gente na hora de pleitear um EB1? O grande atrativo do EB1 é justamente a possibilidade do ajuste de status concomitante. Então, quando você aplica o EB1, ao mesmo tempo você já pode pedir uma autorização de trabalho temporária. Isso permite com quem está nos Estados Unidos possa já começar a trabalhar, ainda que seja de forma part-time, mas consegue trabalhar e compor a renda dessa pessoa que está morando lá. Então, a gente vê que alguns escritórios usam isso como uma ferramenta de venda do EB1, porque atrai mesmo, enche os olhos do lead. Porém, na prática, a gente vê que nem sempre o perfil desses clientes é de fato de um EB1. Então, foi vendido para ele que ele seria, vendem uma facilidade no processo, que na prática não existe. Tá? Então, por isso que a gente vê alguns clientes que acabam saindo do escritório e voltam e vêm aqui para a gente tentando fazer um novo processo, ver se de fato é um EB1 ou não. A gente, às vezes, consegue manter um EB1, às vezes a gente muda para um EB2 NW, o que for mais adequado para o perfil dessa pessoa. Tá? Mas, basicamente, é isso. A concorrência tem... Não só a concorrência, né? Vários escritórios têm feito isso, justamente por vender um sonho que parece ser mais fácil, parece ser mais atrativo para a pessoa e não é na prática. Tá, pessoal, eu estou aqui com o advogado Dr. Kainan Batista. Qualquer momento que vocês precisarem de um contato nosso, manda aqui para a gente a palavrinha contato. Se você quiser marcar uma consultoria com a gente também, por favor, manda aqui para a gente a consultoria no direct ou aqui nos comentários, que a nossa equipe de advogados especializados vai entrar em contato com vocês, tá? Tem uma pergunta aqui, que é falando um pouco sobre a EB2NW, né? Que tem sido visto que é o que mais tem sido negado. Talvez até por conta dessas aplicações que são feitas sem os critérios mínimos, sim, né? Que é essa questão do critério de interesse nacional, quando ela não é bem endereçada, não é bem aplicada, né? Aí a pergunta para a gente é qual a estratégia que a gente tem adotado para convencer o oficial nesse critério? Na verdade, não é nem um convencimento do oficial, né? É uma estratégia de aplicação da B2NW para que esse interesse nacional seja realmente demonstrado, estrategicamente demonstrado, né? Isso. Como é que a gente tem feito isso aqui na Leão? Bom, como que a gente costuma demonstrar a importância nacional de um empreendimento? Primeiro, a gente é um escritório que já fornece toda a documentação que o cliente vai precisar no processo. Então, um dos principais documentos para se demonstrar a importância nacional é o Business Plan ou o Professional Plan, que for mais adequado para o perfil da pessoa. E a gente já manda esse documento desde o início para tentar já formar o convencimento do oficial sem a necessidade de uma RFE, tá?
Então, além da gente ter um setor específico para criar esse business plan, a gente vai montar um documento muito completo, com várias pesquisas de mercado, projeções, demanda, análise dos serviços, qual a relevância deles para os Estados Unidos, o público-alvo, localização. Tudo isso a gente coloca no business plan ou no professional plan. Depois disso, a gente vai condensar essas informações dentro da cover letter, que é a petição que a gente faz no processo, vai alinhar tudo com a documentação daquele cliente em específico. E dentro da petição, a gente já pega alguns dos pontos que normalmente são questionados em RFEs e desde o início a gente já tenta argumentar para o oficial que aquilo ali que ele possivelmente questionaria já está sendo demonstrado, a gente alinha com qual a seção, a página do BP, isso está sendo demonstrado. A gente junta outras pesquisas também mostrando a relevância do campo, como que isso endereça justamente o que o aplicante está propondo para os Estados Unidos. Então, aqui na Leão, a nossa estratégia é essa, é tentar antecipar o que seria questionado em uma RFA. Joia. Falando ainda de EB2NW, então, já que a gente está nesse tema, vou fazer uma pergunta do nosso cliente aqui, F. Santos 10. Tem uma enteada, consigo incluí-la no visto EB2NW? Consegue. A enteada, desde que, obviamente, você seja casado com a sua esposa, né, com a mãe dela, vocês sendo casados, ela consegue entrar no seu processo sim, desde que no momento da aplicação ela seja menor de 21. E aí também tem uma regrinha lá de contagem da idade da pessoa no momento do ajuste de status. Se com essa contagem tem uma regrinha, você pode perguntar para o seu case ou para o seu advogado, eles vão saber te explicar. Mas basicamente, se com essa continha ela ainda tiver menos de 21 no momento da aplicação do ajuste de status, ela consegue entrar tranquilamente no seu processo. Tá? Joia, pessoal. Então, tanto filho biológico, quanto filho adotivo, quanto o enteado tem direito. Pessoal, para quem já é, então, cliente da Leão, esse tipo de detalhe pode ser tirado diretamente com o seu case, o advogado que te acompanha. Para quem está aí no processo de consultoria, o consultor que está te atendendo também tem todas essas respostas para te dar. E se você ainda não é cliente da Leão, manda a palavra contato aqui embaixo, que a gente vai mandar uma mensagem para você para tirar todas as suas dúvidas, tá? Antes da gente voltar para falar do EB1, que era o nosso tópico dessa conversa hoje, tem mais uma perguntinha aqui sobre EB2NW. Serviço social é uma profissão de interesse nacional nesse momento para os Estados Unidos? Vai depender muito da cabeça do oficial que está analisando o processo, tá? Porque é uma profissão extremamente relevante, porém a gente vê que a atual administração não se preocupa tanto com esse tipo de área do que outras administrações anteriores, tá? Então, não quer dizer que você seja dessa área que você não vai ter importância nacional. Mas teria que ter uma argumentação muito forte em mostrar outros benefícios para além desse serviço em específico que demonstre que existe algum tipo de relevância para os Estados Unidos. Por exemplo, uma consultoria para empresas que seja voltada para uma sustentabilidade, para avanço social dentro das empresas, fomento disso na comunidade local. Então, existem estratégias que a gente pode pensar. Tá, joia. Outra pergunta aqui que está surgindo. O ajuste de status é só no final do processo? Tecnicamente seria no meio do processo, porque os processos de EBs são divididos em dois momentos, duas fases, né? A primeira fase é o I-140, que é quando a gente protocola a petição e toda a documentação dessa pessoa. E aí o ajuste de status, em via de regra, ele deveria ser feito após a aprovação desse I-140, porém tem alguns cenários em que você já pode aplicar o ajuste de status junto com o I-140 ou no momento em que o Visa Bulletin fica disponível para o seu visto, para a sua data de prioridade. Tá? Mas, em tese, ele seria a segunda fase, seria a metade do caminho, só que é uma fase que a gente brinca muito aqui, que é 90% do caminho já foi, que foi a análise do I-140. O I-485, que é o ajuste de status, são os últimos 10%, já é a linha de chegada. Tá, joia. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre o EB1. Doutor Kainan, a gente estava sempre se pergunta aqui, né? Tem muitas pessoas que entram em contato, que querem entender o processo, como a Leão pode ajudar, ou como é feita a nossa consultoria do início ao fim. E a gente sabe que muitas pessoas param e pensam, será que vale a pena aplicar sozinho, né? Vale a pena o candidato tentar aplicar sozinho? Ou é sempre importante ter uma consultoria
robusta, experiente, estratégica para acompanhar esse processo? Então, isso aí obviamente depende muito da pessoa, né? Que cada um sabe o que é melhor para si, mas nunca a gente vai conseguir dizer para a pessoa que ela fazer por conta própria algo que ela nunca viu é melhor do que fazer com um advogado. A gente tem aqui uma equipe robusta, ao todo são quase 100 profissionais, só aqui no escritório do Rio de Janeiro. E a gente tem especialistas para cada etapa do processo. Então, desde a consultoria com advogados sênior, já tem alguém analisando para ver se o seu perfil tem aplicabilidade para algum visto. Depois você vai para uma equipe com um case manager e um advogado, que ambos são advogados aqui no Brasil, né? Então, ambos vão ter aquela análise jurídica sobre o seu processo, vão te apoiar com toda a documentação. Vai ter um outro setor com pesquisadores para fazer o business plan, para estudar o mercado americano e adaptar a sua proposta. Tem outros advogados que revisam o seu processo completo para não deixar passar nenhum erro. E, além disso, a gente ainda tem outros setores, como o da RFE, como o da ressubmissão. Então, ao todo, pelo menos eu, a partir do momento que eu for fazer um EB para mim, eu prefiro fazer com alguém especialista do que fazer por conta própria. Joia. E o que a própria USCIS ou os órgãos oficiais lá nos Estados Unidos orientam para quem quer aplicar para o EB1? Então, o principal de tudo é o que eu falei sobre o rigor que eles estão tendo atualmente. Eles estão exigindo que toda a documentação que comprova um critério seja feita de forma objetiva e independente. Tá? Antigamente, há 2 anos atrás, por exemplo, 1 ano e meio atrás, a gente conseguia argumentar, comprovar que um aplicante que recebeu muita premiação ao longo da carreira dele, a gente conseguia comprovar com fotos dos troféus ou com algum certificado. Hoje em dia eles estão pedindo, por exemplo, uma carta de uma entidade, principalmente a entidade que te premiou, falando o que foi o concurso, quantas pessoas participaram, qual foi o seu papel, por que a premiação é relevante. Então, hoje a USCIS está sendo bem mais criteriosa nesse ponto. E o principal que as pessoas precisam entender é que a documentação tem que ser independente. Não adianta a gente fazer argumentação própria da pessoa, fazer uma alegação falando que ela é a melhor pessoa do mundo, melhor profissional do mundo, se não tiver um documento feito por um terceiro comprovando aquilo. Joia. E olhando para esses cenários políticos, essas perspectivas, né, nos próximos anos, como é que você acredita que vai evoluir essa questão do EB1? Ele tende a se manter como um dos vistos mais fortes para profissionais qualificados. Qual é a previsão? O que a gente consegue? É claro que as coisas são imprevisíveis nesse cenário, né? Mas o que tá apontando aí? O que o cenário aponta hoje para o EB1? Isso é uma coisa que a gente vem conversando muito com os nossos clientes, pelo menos desde janeiro, quando a atual administração tomou posse, né? Porque muita gente ouve muita coisa e pensa, acabou o EB2NW, acabou o EB1, acabou o EB5. E na prática não é isso. O Trump nunca falou que ele era contra a imigração qualificada. Ele não quer imigrantes que não tenham qualificação, que não vão contribuir efetivamente para a economia, não vão estar trabalhando legal, vão subvalorizar as profissões. Profissionais de nível de EB3, de EB2NW, de EB2, de EB1, de EB5, são profissionais de atratividade para o mercado americano. A própria Amazon, por exemplo, tem um site da imigração que fala, dentro lá das perguntas e respostas, tem uma menção à Amazon, que a Amazon faz pressão de lobby mesmo no Congresso americano para que eles tentem mudar a regra e façam com que os vistos de outras categorias que não foram aproveitados sejam redistribuídos para processos de EB1, de EB2, por exemplo. Porque está tendo uma demanda muito grande, acaba a disponibilidade dos vistos, e aí a imigração tem que ficar com aquele processo pausado até o ano fiscal virar. Então está rolando esse lobby aí desde 2022. Obviamente não é algo que acontece fácil, vai demorar um pouquinho para acontecer, mas a projeção para os próximos anos é que o EB1 e o EB2 vão continuar sendo vistos muito procurados e amplamente aceitos no mercado americano. Joia. Vamos passar agora aqui para as perguntas da nossa audiência aqui. Olha. Primeira pergunta, seria uma boa optar pelo Premium Processing no visto, no processo, né, de obtenção do visto? Então, isso é uma pergunta muito complicada, porque se a pessoa está com pressa,
o Premium Processing é muito indicado para ela. Porém, assim como ela tem pressa, o oficial tem uma demanda para cumprir. E se ele não consegue cumprir o prazo daquela demanda, a imigração é obrigada a devolver o valor da taxa do Premium Processing. Então, o que a gente tem visto? O oficial com muita demanda, ele bota uma RFE num processo que tem o Premium, pedindo documentos que já estão no processo, só para ele ganhar tempo. Porque aí com a resposta da RFE passam-se 3, 4 meses, e aí até voltar para ele começa a contar do zero os 45 dias úteis que ele tem para responder, ou os 15 dias úteis, dependendo do visto. E aí, com isso, ele ganha bastante tempo para analisar o processo. Então, embora seja uma ferramenta boa, também pode virar um tiro no pé, dependendo do oficial que está analisando o seu processo. Joia. Você tem algumas perguntas aí também das pessoas que mandaram para a gente pré-live, né? Você quer responder, Kainan? Sim, deixa eu ver aqui, ó. Meu processo do I-140 está aguardando resposta há quase 2 anos. É normal? Eu imagino que seja ou um processo de EB3 ou um processo de EB2NW, tá? Pelo tempo que está levando. Porém, hoje a gente está vendo aqui, pelo menos com os nossos clientes, os processos de EB2NW, por exemplo, sem o Premium Processing, estão levando cerca de 11 a 13 meses para serem analisados e terem uma resposta ainda que inicial, ainda que no RFE ou aprovação. Então, 2 anos eu acho que já é um tempo um pouquinho mais extenso. Eu não sei se é 2 anos sem nenhuma resposta ou se é 2 anos contando que teve uma RFE já ou não, tá? Então, como eu não sei dizer se é normal. Mas se você não tiver tido nenhuma notificação da imigração até agora, já passou um pouquinho do prazo. Se for cliente nosso, você pode fazer contato com o seu case manager para a gente ver se dá para fazer uma request, que é um pedido online para ter uma prioridade no processo, porque já esgotou o tempo normal de trâmite desse processo. Então, a gente consegue avaliar isso para você. Tá? Outra pergunta aqui, essa já é de EB1. Apliquei EB1 com 4 requisitos no atual governo. Quais as chances de ser aprovado? Bom, Kelaine, basicamente, se você cumprir os 4 requisitos e a argumentação dos 4 requisitos é forte, você está cumprindo ali mais do que o mínimo. Então, você tem bastante chance de ser aprovado. Mas se é uma argumentação que pode ser entendida de outra forma pelo oficial, 4 requisitos ainda está acima, ainda tem uma gordurinha ali para queimar caso o oficial não reconheça um. Então, é um cenário que provavelmente a chance de aprovação é grande. Tá? Mas eu sempre gosto de trabalhar ali com uma média de 5, 6 critérios cumpridos. Uhum. Bom, outra pergunta que tem aqui. Para quem não tem perfil 100% apto para EB1, se conseguir um O1 é um bom caminho? Então, eu até falei disso mais cedo. Bom, Fabiano, o O1, a gente conversou aqui, ele é basicamente um caminho natural para o EB1. O O1 é um caminho natural para o EB1, tá? Então, se você já foi aprovado no O1, a chance de você ser aprovado no EB1A é bem grande, tá? Porque dos 10 critérios do EB1, 8 são iguais no O1, tá? Então, sendo aprovado no O1, o indicativo de que você passaria no crivo do EB1 é bem grande, tá? Joia. Kainan, a gente tem aqui uma mensagem de uma cliente nossa, que é sua cliente especial, a Elis Cristina Wolf. Sou cliente da Leon Group e o Kainan é o meu advogado do meu processo. Estou ansiosa aqui. Fale um pouco sobre a área de educação especial como interesse nacional. Tá, vamos lá. Área de educação especial. Em tese, a gente tem que levar em consideração que os Estados Unidos já tem profissionais qualificados em qualquer área, tá? Porém, a área de educação especial nem sempre é tão valorizada quanto aqui no Brasil costuma ser um pouco, tá? Então, na prática, eu já fiz algumas petições de profissionais de educação especial. O que eu gosto de fazer? Eu não enquadro a pessoa como professora nos Estados Unidos, tá? Porque é difícil a gente demonstrar que um professor vai ter importância nacional. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tentar demonstrar o papel que essa pessoa teve aqui no Brasil, contribuindo não só para os alunos, mas também para as instituições, e tentar talvez uma pegada de ela ser uma consultora de currículos, então, currículo que eu digo currículo acadêmico, então ela prestar uma consultoria para escolas ou para outras instituições de ensino,
tentando criar currículos mais especiais, mais voltados para a educação especial. Tá? Assim a gente consegue criar uma argumentação mais forte sobre a importância nacional. Joia. Muito bem. Eu queria... a gente já está agora arrumando aqui para os últimos 20 minutinhos da live, e eu queria falar um pouco sobre qual o conselho principal que você daria para quem sonha em aplicar para o EB1, mas não sabe por onde começar. Bom, se não sabe por onde começar, o primeiro caminho é fazer contato com a gente, manda contato aqui Já temos 2 contatos nas aqui nossas que o mensagens, pessoal já mandou e outros tantos inbox. Vai ter advogados especializados para fazer a consultoria dessa pessoa, então a gente já vai pelo menos te dar um norte se o nosso entendimento é que você é de um EB1 ou não. Mas, se você quiser aprender sobre o mercado, sobre os vistos, para fazer por conta própria, a gente também tem a parceira, que é a Imigra. Então, você consegue aprender sobre a EB2NW, sobre a EB1 na prática, com profissionais qualificados. Alguns deles também trabalham aqui na Leon Group. Mas o ideal, se você não sabe nada, se você não tem nenhum caminho ainda pensado para seguir, o ideal é você fazer a consultoria com a gente vai estar te apoiando do início até a finalização do seu processo. Joia. Aqui tem Ian falando, olha, eu obtive o meu green card pelo EB1A, sem dúvida, o acompanhamento por um profissional é de extrema importância para o sucesso do caso. Exatamente. É isso que a gente estava falando aqui agora. A gente concorda com você, Ian. Doutor Renan, responsável pelo meu pleito, contato, já estamos entrando em contato com você, Renan, Dona Adele. Doutor Kainan, um excelente advogado, parabéns, mais uma Quem falou? Pessoa. Ana CM Tavares. Ah, sei quem Em que posso trabalhar nos Estados Unidos? Estou há 20 anos fora do mercado, sou da área de administração e marketing, fluente em inglês. Qual seria o melhor conselho para essa nossa ouvinte aqui, doutor Kainan? A pessoa está fora do mercado por quê? Ela está totalmente sem trabalhar ou ela está trabalhando em outra área? Talvez a parte de administração, de marketing, se ela está há tanto tempo fora, não seja mais um perfil indicado para ela seguir com EB1, com EB2, com EB3. Mas a gente precisa estudar o que ela vem fazendo nesses últimos 20 anos para saber o que ela precisa, qual caminho a gente pode seguir. Porque 20 anos é um tempo muito longe, muito grande para estar fora do mercado. Doutor Kainan é muito bom, passa muita confiança e conhecimento pelo processo. Parabéns mais uma vez. Se tudo der certo esse ano, ainda eu e meu esposo vamos pensar um contrato com vocês. Vai ser um prazer muito grande, Elisa. A gente está aqui esperando para entrar em contato com você. Tá? Lembrando que a nossa consultoria tá gratuita, né? Então você pode fazer contato, mesmo que você não feche o contrato agora, faz contato com a gente para a gente já analisar o seu perfil, você já ter ciência e poder ir se preparando para caso você queira fechar com a gente mesmo. Isso é importante, isso é um passo importante, porque nessa consultoria a gente consegue fazer toda uma pré-análise do seu caso e entender e já dar diretrizes de qual seria o melhor caminho. Exatamente. Tomar, né? E a gente não costuma analisar só um perfil, a gente costuma analisar dos dois cônjuges, né, do casal. Então a gente consegue ver qual o melhor caminho, se é o seu, se é do seu marido. Tá joia. Então, mais uma pessoa querendo entrar em contato com a gente, nossa equipe, Paula, nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá? Então, pessoal, mais uma vez, então, aqui, queria agradecer a presença de vocês. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente ainda está aqui online mais um pouquinho. Acho que tem mais uma pergunta para a gente responder aí, né, Kainan? E eu queria lembrar o seguinte, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre o EB1, vocês podem entrar em contato conosco. Nas nossas redes, no nosso site, a gente tem muita informação fidedigna, pesquisada, validada para vocês saberem sobre o EB1. Inclusive, agora no nosso story está publicado um post sobre EB1 com todas as informações que são necessárias. Também sobre os outros tipos de visto de residência permanente, o EB2NW, por exemplo, que é um visto bastante conhecido. Fiquem à vontade para vasculhar bastante aí nas nossas redes, no nosso site, nos nossos canais e entre em contato com a gente também em qualquer momento para a gente fazer essa consultoria e orientar qual é o melhor caso para você. Tá? Outra pergunta que eu recebi aqui é sobre o EB1C e o L1. Então, lá no início eu falei que existem 3 modalidades do EB1.
O EB1C ele é voltado ou para executivos ou gerentes de multinacionais ou para profissionais técnicos, tá? Então, o que isso significa? Se existe uma empresa no Brasil que seja uma multinacional e tenha uma filial ou uma sede nos Estados Unidos, você, sendo executivo ou gerente dentro dessa empresa, você pode ser contratado pela filial ou pela sede americana para trabalhar em solo americano. E isso vai te dar direito a um green card eventualmente. Tem alguns critérios, por exemplo, a relação entre as empresas tem que ser uma relação comprovável. Você tem que estar trabalhando há pelo menos 1 ano nessa empresa para você ser considerado apto para um EB1C. E a relação disso com o L1 é que o L1 é um visto temporário, assim como o O1, o H1B, só que ele é um visto temporário para executivos de empresas. Então, um aplicante, por exemplo, que quer abrir uma filial da sua empresa nos Estados Unidos, ele pode ir para lá com um L1, e no futuro esse L1C também vai ser esse L1 vai ser uma porta de entrada para o EB1C, tá? Então, o importante, por exemplo, de você não fazer por conta própria, sempre buscar uma consultoria qualificada, advogados especializados, é que a gente pode mostrar que existem outros caminhos que não só aquilo que o Google, que as redes sociais estão te vendendo, que é o EB2 e o EB1 prontos para fazer. Então, existem outros cenários para você ir com um visto temporário, depois conseguir um green card através de um EB. Joia, joia. Mais algum recado, doutor Kainan, para os nossos ouvintes hoje sobre o EB1, principalmente, ou o EB2NW, é o nosso processo aqui na Leão? Então, sobre o EB1 especificamente, eu acho que a gente cobriu bastante coisa aqui, tá? Mas os advogados que a gente tem, tanto os cases quanto os peticionantes, eles estão aqui à disposição. É só você mandar um e-mail para eles ou uma mensagem no WhatsApp. A gente vai atender vocês assim para tirar as dúvidas. Mas também, se você ainda não é cliente, se você é lead, quer ver se você tem um EB1, faz contato com a gente, porque vai ter algum consultor especialista para fazer a consultoria com você e identificar se você tem, de fato, ou não um perfil viável. Joia. Pessoal, então, mais uma vez, eu vou deixar a gente aqui, todas as redes da Leão Group disponível para vocês. Nosso site tem o nosso contato, nossas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn também tem os nossos contatos para vocês entrarem em contato conosco. A gente está aqui de braços abertos para ouvir o seu caso, entender qual é a sua necessidade, a necessidade da sua família, o seu perfil e fazer uma consultoria para orientar da melhor forma possível, a melhor estratégia para você realizar o seu sonho. A gente costuma dizer aqui que o sonho americano é real e é possível e a Leão pode ajudar vocês nesse pleito, tá bom? A gente vai encerrando a live aqui com vocês e aí a gente vai estar preparando a próxima para a próxima semana. Muito obrigada pela audiência.